Buenas a todos, eu sou o Guilherme Koblinski. Na aula passada, no vídeo passado, trabalhamos com a interface e a organização no vídeo 2, inserindo componentes. Nesse vídeo 3, a gente vai lembrar essa inserção do componente e o principal ponto de inserção. Olha lá, eu vou lá no explorador de arquivos lá do Windows, vou procurar minha pastinha 1312 aqui, e essa pastinha eu inseri um componente, veja lá a poltrona, clico, seguro e arrasto, eu trago essa poltrona, cheguei até, veja que o ponto de inserção dessa poltrona está bem no cantinho, né, do pezinho. Eu estou achando aqui on face, esse losango azul indica on face. Cliquei, né, soltei o mouse bem ali, eu cliquei, segurei, arrastei e soltei bem naquele on face, trouxe um componente, veja que esse componente agora ele veio com poltrona C #1, já que foi inserido, né, esse componente, e aqui antes havia uma poltrona C com uma modificação. Ele entendeu, né, que são componentes diferentes e trouxe com #1 essa poltrona C. A aula passada a gente falou sobre isso. Esse #1 então é a ideia do make unique, transformar, deixar o objeto único. Já existia um componente aqui com o mesmo nome. Ele trouxe, né, de uma pasta um outro componente com um nome igual e trouxe então um #1 para dizer que ele é diferente. Olha só esse contexto. Quando você cria então um componente, como eu falei na aula passada, clicando duas vezes make componente, uma atenção agora, viu? O ponto de inserção dele ele já começa aqui no cantinho, veja só. A gente vai mudar daqui a pouco com o set componente axis, mas ele já começa no canto. Veja que eu vou criar um componente, criei. Esse componente chamado componente #1, se eu copio, aliás, deixa eu colocar um nome para ele, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, clicar duas vezes, botão direito do mouse, make componente, colocar aqui caixa. Dou um create. Entro nesse componente, aplico um push pull, pronto, criei esse componente, saí do componente clicando fora. Eu vou repetir ele, selecionando, mover, dando clique no Ctrl, pegando um pontinho e colocando em outro ponto. Quando você repete, você pode deixar ele diferente do outro. Foi o que eu fiz com o meu tablado, não é? É o make unique. E é isso que eu quis comentar com vocês, o #1. Veja que agora essa caixa é diferente da outra, então se eu entro nesse componente, aplico o push pull, a outra não se alterou. Já é uma caixa diferente, é a caixa #1. Beleza? Eu posso repetir as duas, selecionando as duas, mover, dou um clique no Ctrl, posso copiá-las, né? Colocar aqui. Estou seguindo o eixo verde, aqui na lateral, ó, perceberam a indicação, ó, o eixo verde, e coloquei nesse pontinho. E claro, se eu faço alguma modificação nessa, que é a caixa normal, está fazendo a outra também. Beleza? Sai do componente. Essa é a história, né? Ó, caixa #1 foi copiada, editando caixa #1 lá também. Sempre acompanhe na cortina Outliner esses procedimentos, não é? Então, bem importante, verifique lá em Windows, Default Tray, cortina Outliner. Firmeza? Bom, o ponto de inserção. Você pode mudar um ponto de inserção de um componente. Se você clica duas vezes, entra no componente, não está aqui um ponto de inserção. Eu posso selecionar todos os objetos que estão aqui dentro. Veja que eu cliquei 3 vezes, selecionei todas as faces. Eu posso selecionar assim também. É uma ideia de seleção. Olha lá, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda, se você passa o mouse e toca, ele seleciona. E da esquerda, né, para a direita é tudo que está dentro. Então, direita para a esquerda, só o que toca. E da esquerda para a direita, tem que estar totalmente dentro. Selecionado, você pode mover, olha lá. Vou acionar o mover, ou pegar, por exemplo, um outro pontinho, vou pegar esse pontinho aqui desse canto lá de trás, né, dando um clique, clique e solta, mexo o mouse, veja que está lá o ponto de inserção do componente, da sacola. Eu vou agora com o mouse colocar aqui, ó, nessa outra endpoint. Eu mudei o ponto de inserção desse componente. Perceberam a ideia? Mas qual é a vantagem do ponto de inserção? Além de, né, trazer esse objeto, eu vou salvar esse objeto lá, ó, Save As, lá na minha pasta, com o botão direito do mouse você consegue salvar o componente, salvei lá na pasta 12 e 13. E também vou salvar esse componente, Save As. É a caixa normal, outra é a caixa #1, que aqui virou, né, caixa 1. Agora eu não quero mais
essa caixa hashtag 1. Eu quero substituir ela por esta. Olha só. Botão direito do mouse. Eu posso dar um reload, trocar. Reload. Eu vou selecionar aqui a caixa para troca, né? Vou pegar aqui a caixa normal. Estou substituindo a caixa hashtag 1 pela caixa normal. Dando um abrir. Percebeu? Isso é o ponto de inserção. O ponto de inserção dos objetos eram diferentes. Vamos fazer outro teste? Olha só. Vou criar aqui um quadradinho. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, Make Componente. Olha lá, ó, temos um ponto de inserção aqui, não é? Nessa ponta. Vou colocar o nome aqui qualquer, colocar A. Dar um Create. Opa, já existia esse componente A. Vou colocar aqui B. Create. Criei o componente B. Ah, você viu que aquela mensagem era importante, né? Tentei criar o componente A, mas ele já existia. Esse componente A estava dentro da poltrona C. Percebeu? Então ele já não me permitiu. Agora eu criei esse componente B. E esse componente B tem um ponto de inserção que era aqui no canto, não era? Teria como mudar. Veja que se eu entro nesse componente, o ponto de inserção está neste canto. Eu vou inserir agora aquela caixa hashtag 1. E lembra que a gente havia mudado o ponto de inserção? Tínhamos colocado nessa ponta aqui atrás. Antes era lá nessa primeira ponta aqui. O ponto de inserção é importantíssimo. Então, se eu quero trocar essas cadeiras por caixas, essas cadeiras aqui, quando eu entro, olha lá, o ponto de inserção está nesse cantinho. Essa caixa aqui vai dar certinho, não é? Vou trocar. Botão direito do mouse, Reload. Vou trocar esse componente, que é a poltrona C. Percebeu? Poltrona C. Por outro componente. Primeira mensagem aqui está falando sobre a escala, né? Ele já foi editado e tudo mais. Não tem problema, só dá um sim, né? Que eu quero manter. Essa poltrona C eu vou trocar então por outra, que é a caixa normal, e dou um abrir. Olha lá, ó, deu bem certinho na caixa, né? E se eu substituir diferente dessa outra, que a caixa ia ficar aqui para frente, né? Vou fazer esse teste, ó. Botão direito do mouse, Reload. A caixa não vai ficar aqui para trás, vai ficar lá para frente, ó. A caixa hashtag 1, né? Olha lá. Percebeu? Então é tudo uma questão do ponto de inserção. Então, na hora de criar o componente, você pode já criar com ponto de inserção. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, Make Componente, Set Component Axis, né? Eu posso planejar um outro ponto de inserção, por exemplo, aqui, ó. Clicar nessa midpoint, clicar nessa outra ponta, ó. Clicar nessa endpoint, indico para o lado direito o eixo vermelho, né? Ó, lado direito eixo vermelho, dou um clique, indico lá para trás o eixo verde, dou meu segundo clique e ele trocou o ponto de inserção para cá. Vou dar um Create. Então esse é um ponto de referência da troca, né? Daria muito certo se eu trocasse esse objeto, Reload, por a caixa hashtag 1, dou um abrir, já que os dois têm o mesmo ponto de inserção, né? E era nesse pontinho aqui. Então a ideia é planejar, né, o ponto de inserção. Lembrando que tem como mudar. O exemplo desse mark aqui, hashtag 1. Quando eu entro no componente, o ponto de inserção dele não está nesse pé. Eu vou selecionar tudo que está aí dentro. Ó. Seleciono tudo que está dentro. Mover. Dou um clique. Dessa vez eu vou colocar ele no joelho. Clicar nesse ponto. Vou mexer o mouse. E uma dica boa, hein? Para mover os objetos. Dica. Aqui eu deixei o Styles. Agora que eu vou utilizar só, né? Veja só. Eu vou usar aqui o Styles raio-x. O estilo raio-x garante que você consiga mexer e mover os objetos com mais tranquilidade. Ele encontra rápido esse ponto. O ponto de origem, que é o ponto 0,0 do componente. Veja que eu estou movendo. Coloquei nesse ponto de origem. Agora eu troquei o ponto de inserção, ele vai ficar até lá embaixo, né? Usando o raio-x é muito mais fácil na hora de mover. Só lembrando que em View Toolbars que você ativa, né? O Large Toolset, que é o lateral aqui, e Views, que são as casinhas, e os Styles, que acabou de mexer do raio-x. Né? O raio-x você habilita e desabilita, percebeu? Ó, desabilitei o raio-x, continuo com essa visualização de texturas, né? Saio do componente. Então veja que agora esse componente está mais baixo. Se eu troco este mark, né, ó, Reload. Deixa eu salvar esse aqui, né? Que é o hashtag 1. Save as. Vou salvar o mark hashtag 1. Vou colocar aqui, ó. Mark 1. E
o mark verdadeiro, reload, peguei lá o mark 1. Vou pegar o mark 1, opa, abrir. Pronto, mudou o ponto de inserção e ficou mais baixo. Agora a questão do material, para finalizar. Os materiais numa aplicação dos componentes, né? Se você entrou no componente, seleciona todas as faces, clicando 3 vezes, veja se ele pegou todos. Vou pegar aqui um material, pegar aqui uma cor, né? Botamos colors, color name, peguei colors, apliquei a cor, né, no componente. Você pode salvar esse componente já com essa amostra, com essa edição, né? Deixar todo ele com a edição completa, né? Na tua pastinha. Mas essas cores, veja só, elas aparecem aqui na tua casinha, que é a casinha do InModel. Mostra todas as tuas texturas, né, que estão sendo utilizadas no modelo 3D. Boa parte dessas texturas são do Mark, que estão ali. Essa textura está aqui, não é? Está aparecendo lá. Você também pode salvar as texturas, só para contemplar essa questão da organização. A gente vai falar depois com calma dos materiais. Mas tem como salvar cada material desse dando Save As, caso necessário. Ó, vou salvar o material, esse Color B04, na pasta 1312. E é um material do Sketch. Você vai poder... Eu vou abrir um arquivo novo, né? Ó, arquivo novo. Não. Agora eu quero utilizar aquela mesma cor, aquela mesma configuração nesse meu objeto. Para conseguir usar aquela cor, veja que no menu Material, você tem a cortina Select e no ladinho aquela flechinha de detalhes, não é? Essa flechinha de detalhes, você tem como abrir coleções. E aquela pasta nossa pode estar cheia de materiais úteis, não é? Então a gente vai abrir essa coleção e depois, se você quiser, você pode salvar, pode adicionar aos favoritos. A ideia aqui é abrir essa coleção. Eu vou procurar então a pasta 1312. Então temos já um material nessa pasta 1312. Eu vou dar selecionar pasta e agora aparece aqui pra gente. Quando você estava na casinha era em Model, né? Agora está aparecendo aqui, ó, 1312, a pastinha como uma nova biblioteca de material. Está aqui e posso aplicar. Então veja que eu posso salvar vários materiais lá, né? E ter então como uma biblioteca aquela pasta, assim como uma biblioteca de componentes. Beleza? Depois, na sequência, a gente vai trabalhar com as ferramentas básicas nos outros vídeos aí. Valeu aí por mais um vídeo.